um pronunciamento duríssimo sobre o julgamento do dia 27 de novembro, que é para controlar as redes sociais. E aí douram uma pílula. E eu coloco a alternativa. Impeachment de ministro. Douraram a pílula de novo. A população está cansada de alguém só falando. Quer ação. E eu cobrei no meu pronunciamento. Vou continuar criticando, porque o que querem é amordaçar. Para ter só esses veículos tradicionais, da mídia tradicional, não tem um monopólio da verdade. A rede social democratiza isso. E estão querendo tirar dia 27 de novembro, senhor presidente. 27 de novembro, o STF, brasileiro. Vai querer me calar. O senador Eduardo Girão expressou sua crescente apreensão em relação aos movimentos do que eles chamam de sistema, que busca exercer controle sobre a comunicação no país. Durante seu discurso no plenário, ele destacou o julgamento agendado para o dia 27 deste mês, no Supremo Tribunal Federal, o qual, segundo o senador, visa regular o discurso nas redes sociais. Além disso, ele apontou um suposto boicote e sabotagem de 2 matérias na Agência Senado, recentemente publicadas, nas quais, em sua opinião, teria suavizado as críticas e exigências feitas por ele em seu discurso na casa ao senador Rodrigo Pacheco em relação aos acontecimentos no país. Para o senador, não há margem para dúvidas de que um sistema podre e corrompido se instalou no Senado Federal e está tentando reprimir os discursos dos senadores. Girão explicou que tais diretrizes emanam da mesa diretora do Senado, ou seja, da presidência ocupada por Rodrigo Pacheco. Veja a reação veemente do senador Eduardo Girão diante desses acontecimentos, que reflete sua postura crítica em relação ao atual cenário político no Senado, que está nas mãos do sistema carcomido. Muito obrigado pelo senhor ter vindo aqui abrir essa sessão na segunda-feira. É algo que está ficando raro, infelizmente, não da sua parte, mas da mesa diretora, com essa decisão antidemocrática tomada no ano passado, ou seja, às vésperas do bicentenário da Casa, que nós estamos vivenciando, os 200 anos do Senado, onde a mesa diretora toma uma decisão, senador Marcos Duval, senador Exalci, que simplesmente só alguém da mesa pode abrir a sessão. Isso nunca aconteceu. Já subi essa tribuna algumas vezes para denunciar, mas eu não posso deixar de falar isso, porque olha, eu tenho uma ruma, como a gente diz no Nordeste, um monte de discurso, de denúncia para fazer, que da tribuna do Senado, e hoje eu quero falar sobre comunicação aqui da nossa casa, né, da Agência Senado, TV Senado, Rádio Senado, e eu não consigo fazer, porque muitas vezes não tem alguém da mesa, e eu entendo a agenda dos senadores da mesa. A agenda nos seus estados é muito corrido, e às vezes o revezamento que é combinado internamente não funciona. Quantas vezes eu vi o senador Exalci Lucas, do Distrito Federal, no ano de 2019, assim que eu cheguei aqui, abrir sessão nessa casa segunda e sexta-feira. Toda segunda e sexta-feira tinha discurso. Era raro quando não tinha. Hoje é o inverso, é raro quando tem. Então, a gente ainda tem que perceber um boicote, uma sabotagem, dificultando para que a gente use a tribuna do Senado e fale segunda e sexta-feira. Isso é inadmissível. Eu vou continuar a denunciar essa manobra feita dessa mesa diretora recente, porque em 200 anos o Senado não teve essa mácula, e agora está tendo essa mácula de meses para cá. Mas o que eu tenho visto ultimamente e o senhor é uma vítima disso, né? Dessa blindagem de uma mídia que muitas vezes é militante, que não sabe separar o bom jornalismo com suas convicções pessoais e promove no Brasil, de forma tácita e muitas vezes até explícita, uma intimidação, um cancelamento a quem não pensa exatamente como o sistema pensa. Então, é um sistema apodrecido que a gente tem no Brasil, com tendência do viés ideológico marxista. E nós estamos vendo aí a direita dar uma virada mundial, os conservadores, semana passada nos Estados Unidos, que nos mostrou essa vitória retumbante lá do Trump, que eu tenho as minhas restrições, mas é a soberania do povo, e eu confesso que para o Brasil, para o momento de sombra, de treva,
que vive a nossa república com a ditadura da toga avançando, foi bom para o Brasil a vitória do Trump. É uma luz que se abre de esperança. Agora, eu confesso para você, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que a questão da comunicação está me deixando muito preocupado, inclusive dentro da casa do Senado Federal. Eu quero, em primeiro lugar, ressaltar o profissionalismo, a atenção que a equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado sempre tiveram. Senador Marcos Duval, mas para o bem da casa a gente tem que pontuar certas coisas. Fazer uma autorreflexão, me incluindo dentro, porque isso aqui é a nossa casa. Desmoralizada ou não, como está, com o senador da República, como o senhor Marcos Duval, com rede social bloqueada, com seu salário bloqueado, passaporte retido. Não existe país no mundo que viva uma situação de insegurança jurídica humilhante como essa. E o senhor é uma prova viva disso. E é por isso que eu acredito que a vitória do Trump foi importante para jogar luz nesse absurdo que está acontecendo aqui e que a gente muitas vezes fica calado. Mas eu digo uma coisa para vocês. Eu estou muito preocupado com alguns movimentos e eu trouxe alguns dados aqui. Eu já cheguei a vir nesse Senado Federal, senador Exalci, muitas vezes. O senhor era deputado federal. E eu vinha aqui nessa casa e lá na Câmara dos Deputados para acompanhar audiências públicas. Sabe sobre o quê? Sobre temas em defesa da vida, em defesa da família, da liberdade, da ética. Eu ia como um ativista, um cidadão que se interessa pelo meu país, segurando cartaz, abordando deputados e senadores dos corredores, tentando marcar audiência com grupos que eu fazia parte. E muito me incomodava quando eu ia para audiências públicas, e eu tive no Senado em algumas, isso lá 2014, 2013, quando eu nem sonhava ser político, que foi uma coisa assim totalmente transcendental a minha eleição, eu entrar na política, disputar uma eleição, mas eu participava das audiências públicas e por gostar de comunicação, por ter vivido na minha infância nas empresas do meu pai que eram jornais, que tinha jornais, gostar daquilo, inclusive tentei me formar em jornalismo, não consegui me formar, porque você é jornalista, né? Eu não consegui me formar, viajei muito trabalhando e não conseguia parar para fazer a faculdade, mas saí do Senado, quero terminar minha faculdade de jornalismo, que eu gosto. Agora, eu ficava observando as audiências públicas aqui no Senado, vamos falar do Senado, e era impressionante, presidente, quando um assunto de maconha, por exemplo, legalização de maconha, eu estava lá, como ouvinte, e algumas vezes era me concedida a palavra para falar, porque era uma audiência pública, como cidadão, defender a minha tese em audiência pública. Está aí gravado, nos anais do Senado, tem participações minhas, bem novinho, cabelo todo preto. E eu ficava indignado quando chegava no hotel aqui em Brasília e ia ver a TV Senado. Uma audiência que tinha dois lados, dois posicionamentos diferentes, participativos dois lados. Quando eu ia ver o corte da TV Senado, eu ficava indignado, porque eles só botavam um lado, pró-maconha. E aquilo diz, rapaz, que injustiça. E eu chegava para os senadores que aqui, poucos senadores que eu conhecia, que eram, vamos dizer, interessados nessas causas em defesa da vida e da família, e eu dizia para eles, rapaz, você viu isso? Naquela época não tinha rede social. Eu acho que é por isso que querem controlar tantas redes sociais hoje. E aquilo era um sentimento de injustiça muito grande. E aí já dizia Martin Luther King, uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Quis Deus que eu viesse aqui através da boa vontade do povo do Ceará, por 11.900 votos de diferença do presidente da casa que estava disputando comigo a eleição, Eunício Oliveira, quis Deus que eu viesse para cá. Foi um milagre. Eu tenho consciência disso. Contra todo o poder de dinheiro, poder de político, tudo. E eu cheguei aqui e vi um posicionamento diferente da TV Senado, da Rádio Senado, da Agência Senado. Sou testemunha, com mais equilíbrio, colocando os dois lados. Eu fiquei atento, continuei atento, até porque, por ser um membro da casa, tinha a oportunidade de conversar com as pessoas, de ouvir, de fazer uma reunião, que eles sempre tiveram muita abertura, mas nem precisou, porque era o bom jornalismo. Agora, ultimamente, eu quero trazer um dado aqui, tem me deixado muito preocupado, e eu acho que tem que ficar registrado nos anais dessa casa, porque a gente vai embora, Chico.
mas vai ficar marcado nos anais do bicentenário do Senado que eu vou falar aqui. Por exemplo, sobre a denúncia que eu fiz referente à Advocacia Geral do Senado. Vou aqui relembrar. Na terça-feira, dia 15 de outubro, eu fiz um pronunciamento aqui dessa tribuna, desse mesmo lugar que eu estou, com referência a uma grave denúncia publicada pela Revista Oeste, sobre sérios conflitos de interesse entre advogado do Senado e o Supremo Tribunal Federal. Mas me causou muita estranheza a repercussão do pronunciamento feito pela Agência Senado. Eu até entrei em contato, porque é como se quisesse, de alguma forma, blindar poderosos. Inicialmente, olha só, inicialmente foi feita a publicação da síntese do conteúdo com a seguinte manchete, que estava correta, porque representava o espírito daquilo que eu falei da tribuna, uma crítica. E uma crítica com ação. Olha só, Girão questiona Pacheco sobre conflito de interesse de advogado do Senado no STF. Algum tempo depois, misteriosamente, a própria Agência Senado, mesmo mantendo inalterada a síntese do conteúdo do pronunciamento, fez uma grande alteração na manchete para, abro aspas de novo, Girão pede esclarecimentos sobre parecer contrário a impeachment de Moraes. Percebeu? Percebeu a mudança? Como aliviou da crítica que eu estava fazendo? Como mudou a semântica? Por que isso? Nós vamos ter censura aqui dentro dessa casa também? Já não basta a censura que a gente está tendo do STF? Agora o Senado vai censurar a gente? O que a gente está falando? Eu estou até curioso para saber como é que vai ser a manchete desse meu pronunciamento hoje aqui. Não precisa, senhor presidente, ser nenhum jornalista profissional para constatar que a mudança não teve nenhum objetivo gramatical ou de concordância. Eu tenho e reitero admiração pela equipe de profissionais, sempre muito competente, dos que fazem a comunicação dessa casa. Possivelmente deve ter havido interferência de ordem superior. E isso caracteriza a prática da censura. Vamos colocar o pingo nos is. A primeira manchete expressava muito bem o inteiro teor do meu discurso. Já a segunda fugiu completamente aos objetivos, claramente explicitados ao longo de todo o conteúdo. A Revista Oeste, num excelente trabalho de jornalismo investigativo, descobriu que alguns advogados, dentre eles Tomás Goma Azevedo, que na época era o advogado-geral aqui do Senado, abriram, em 2016, o escritório de advocacia Lacerda, Azevedo, Vilela e Fernandes, com o objetivo de prestar serviços jurídicos a empresas que possuem processos tramitando no STF. O eixo central está justamente no requerimento de informações que eu fiz, encaminhado ao presidente Rodrigo Pacheco, destacando o gravíssimo conflito de interesse existente entre alguns desses advogados do Senado em relação ao Supremo Tribunal Federal. Situação agravada quando um deles, ao exercer a função de advogado-geral do Senado, emitiu parecer contrário à admissão de um dos muitos pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes, que é o campeão de pedido de impeachment aqui dessa casa. Então, no parecer, esse que deveria se declarar impedido, advogado, e que meu requerimento está na presidência ainda, ele alegou não existir justa causa. Alegou não existir justa causa para o pedido de impeachment. Um daqueles, muitos pedidos de impeachment. A matéria ainda destaca, lá da Revista Oeste, tá? Que o escritório vem acompanhando cerca de 120 processos apenas no STF. E parte dessas ações tem como relator, adivinha quem? Adivinha quem, senadoras e senadores? O próprio ministro Alexandre de Moraes. Está vendo aí o jogo do poder? Se isso não é um conflito de interesse, conflito ético, eu não sei o que é. Estamos diante de um procedimento que fere frontalmente o artigo 37 da Constituição Federal quanto ao princípio da impessoalidade na administração pública. Afronta também o artigo 117 da Lei 8.112 de 1990, que proíbe expressamente qualquer servidor público de participar da gerência ou administração de sociedades privadas. Além disso, ainda tem o Estatuto da OAB, que em seus artigos 27 e 28
determina que os advogados devam ter o máximo de isenção em seu ofício, sem conflitos de interesses que possam afetar sua integridade ética. Por conta disso, senhor presidente, o que está muito bem descrito na síntese do conteúdo é que a primeira manchete aqui da Agência Senado é que conseguia comunicar fielmente a essência do pronunciamento relacionado diretamente com a grave questão do conflito de interesse. A segunda manchete apenas destacou o aspecto negativo para a sociedade brasileira de mais um parecer contrário à admissão do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, mas deliberadamente ignorou a necessidade de esclarecimento por parte da presidência da Casa sobre as graves denúncias. Ou seja, passou pano. A Agência Senado passou pano para a presidência da Casa. Outro episódio que me alertou mais ainda, e eu faço um apelo público à equipe sempre atenciosa da TV Senado, mas a população brasileira tem o direito, e pela transparência eu vou trazer sempre a essa casa algum movimento de blindagem, de boicote, de sabotagem, de quem quer que seja, porque nós estamos aqui para servir a população e não aos poderosos. E teve aqui, por exemplo, um pronunciamento que eu fiz semana passada, que a manchete da Agência Senado foi: Girão critica julgamento do STF sobre responsabilidade das redes sociais. Eu fiz um pronunciamento duríssimo sobre o julgamento do dia 27 de novembro, que é para controlar as redes sociais. E aí douram a pílula. E eu coloco a alternativa: impeachment de ministro. Douraram a pílula de novo. A população está cansada de alguém só falando, quer ação. E eu cobrei no meu pronunciamento. E aí, para quem entende de semântica, do politicamente correto, que ninguém aguenta mais isso, responsabilidade de rede social quer dizer que quem é contra o controle das redes sociais é irresponsável? É isso? Sim, porque de Girão critica julgamento do STF sobre responsabilidade de rede social. Vou continuar criticando, porque o que querem é amordaçar, para ter só esses veículos tradicionais, da mídia tradicional, que está dando sinais para o mundo inteiro, está aí os Estados Unidos, de que não tem força, não segura a verdade, não tem o monopólio da verdade. A rede social democratiza isso. E estão querendo tirar dia 27 de novembro, senhor presidente. 27 de novembro, o STF brasileiro, vai querer lhe calar. O ministro Dino disse isso e eu falei no meu discurso semana passada. Se o Congresso não fizer a regulação das redes sociais, o governo Lula pode fazer, ou o Supremo poderia fazer, e é isso que eles querem fazer: calar o brasileiro para manipular, para deixar no cabresto o brasileiro que não aguenta mais censura, que quer liberdade, quer livre opinião. E lá nos Estados Unidos foi esse o grito. Eu estive lá semana passada. Foi esse o grito do povo nas urnas. Não aceitamos nos calar. Eis o sistema podre, caracterizado por entrelaçados jogos de poder, favores trocados à vista de todos, e apenas não enxerga quem não quer. Girão sugere que a manipulação e a proteção mútua vêm do presidente do Senado Federal, assim como também, provavelmente, as ordens que resultaram num boicote contra ele e na suposta pressão exercida sobre a Agência Senado para blindar o Departamento Jurídico do Senado, cujos advogados têm ações que estão sob a alçada do ministro Alexandre de Moraes. É assim que o sistema podre funciona, com trocas de favores.